Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Glória a Deus. E agradeço ao pastor Nilton, pela confiança, pelo convite, está aqui pregando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Mateus 28, 16. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Feche os olhos. Grande Deus, Pai querido, Pai de amor, te louvamos, ó Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa, adorando, louvando, engrandecendo o Teu nome, que é santo, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vem falar aos nossos corações, ó Pai, Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, nos dando entendimento da Tua palavra, nos dando sabedoria. Necessitamos de Ti, ó Pai. Senhor, é tudo em nossas vidas. Senhor, abençoando, ó Pai, toda a igreja, fortalecendo a fé, a confiança em Ti, firmado nas promessas do Senhor. Senhor, abençoando as nossas vidas nesta noite, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos para a Tua glória. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a conhecer a palavra e a depender somente do Senhor. Aqui, Ele é o Senhor das nossas vidas, então Ele vai cuidar, Ele vai nos proteger, vai nos ensinar, vai nos fortalecer a cada dia. E esta palavra mostra que o Senhor, Ele é com cada um de nós. Aqui fala, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, Jesus jamais vai nos abandonar. Ele vai estar presente em nossas vidas todos os dias, até o final. Quando estivermos na glória, aí já estamos seguros. Não há perigo mais de tropeçar, de cair, de ficar fora, que já estamos com o Senhor na eternidade. E aqui mostra a palavra que Jesus, Ele fala: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, mostrando que o poder foi dado a Ele e também foi dado a nós. Ele fala: Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Então, dando poder. E também nos dando o dom, para ensinar. Que Ele fala: Ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mostrando que Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Deus, Ele quer usar nossas vidas. Ele quer que nós sejamos um canal de bênção, como os discípulos. Eles andaram com Cristo, Jesus escolheu cada um deles, estiveram com Cristo, andaram com Jesus, viram tantas maravilhas que Jesus fez, eles presenciaram tudo aquilo. Mas aqui fala a palavra que Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia e fala que quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, Ele escolheu andar com Cristo, mas quando Jesus, Ele morreu na cruz, ressuscitou, muitos ainda não acreditaram, mesmo vendo. Só que Jesus, Ele quer abençoar nossas vidas. Talvez você esteja pedindo algo a Deus, que Ele use, querer saber o que você tem a oferecer ao Senhor. Nós temos muita coisa para oferecer para Deus,
como Jesus, Deus ofereceu o seu Filho para nos salvar. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós também entregamos nossas vidas a Ele. Para Ele cuidar, para Ele guiar, para Ele sustentar e iluminar os nossos caminhos. Né? E que Ele possa usar nossas vidas todos os dias. O que nós podemos fazer por Ele? Muita coisa. Em gratidão, o que Ele tem feito por nós. Deixar Ele usar nossas vidas. É que nós vemos que Jesus, Ele escolheu pessoas simples. Pessoas, muitas vezes, que ninguém dava nada por eles. Pessoas pescadores, estavam lá pescando, numa vida simples. Né? Então, olhando, aí Jesus olhou para eles. Falou, hoje estão as pessoas simples, essas pessoas trabalhadoras, mas eu vou escolher eles. Porque lá na frente eles vão fazer a diferença. Então, se meditarmos sobre o grupo de pessoas com quem Jesus estava falando, aprenderemos que realmente somos importantes para Deus. Porque Ele escolheu pessoas simples. Não foi escolher lá os doutores, os mestres, aquelas pessoas que tinham grande cultura, estudo. Jesus se preocupou com isso. Porque Jesus olhou para o coração daqueles homens, que eles podiam ser no futuro. Jesus tiveram que repreender os discípulos publicamente, porque duvidaram. Estiveram com Jesus e mesmo assim duvidaram. Jesus falou para eles tudo o que ia acontecer, mas eles assim ainda, com medo da perseguição, eles duvidaram. E Jesus repreendeu, porque ele sabia o que o Jesus falou. Convém que eu vá até Jerusalém, lá vão me prender, vão me crucificar. Eles sabiam. Mas aqui Jesus repreendeu eles. Eles haviam dormido enquanto Jesus orava, haviam negado enquanto ele estava na cruz, esconderam enquanto sangrava, não acreditaram na ressurreição e recusaram a crer que ele havia ressuscitado. Mesmo tendo ele previsto que isso aconteceria. Aqui no capítulo 20 de Mateus, glória a Deus, fala assim, o 20, 17 fala assim, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 11 discípulos no caminho e disse, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. Aqui ela pede, mas aqui fala que entregarão aos gentios para que deles escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então eles sabiam que isso ia acontecer, mas talvez seja por causa do medo, da insegurança, da perseguição, de ser preso, né? Tudo aquilo aconteceu. Sabia? Esse grupo de discípulos jamais seria ordenado por alguma igreja, ou organização cristã, porque às vezes o líder, ele olha para a aparência, esse vai dar alguma coisa, esse não vai dar nada. Só que Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração, Ele sonda o coração, Ele sabe Ele vê aquilo que o homem não vê, o homem vê o que está ali diante dele, mas Deus não. Deus olha para o coração, aquele coração sincero, honesto, verdadeiro, simples, como eram os 11, que ficaram ali, menos Judas, que foi o traidor, mas eles ficaram ali, Jesus, então olhou para eles, porque Jesus não olhou para a aparência, ele viu que eram homens trabalhadores, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas ao seu trabalho, ele falou, esses vão ser bênção, esses vão ser os meus discípulos, que vão dar continuidade na obra do Senhor, para a salvação. Então, no entanto, algo incrível aconteceu. Jesus fez o que apenas Deus é capaz de realizar, não o que os pastores e líderes o fariam. Após repreender os discípulos, Jesus não hesitou, não ficou prolongando seu discurso, ficou, vocês me negaram, vocês fizeram isso e aquilo. Jesus não ficou ali questionando, repreendendo ele, falou, não, vocês, a partir de agora, vocês vão pregar a palavra. Então, após repreender os discípulos, Jesus não ficou ali questionando, falando, mas ele disse, imediatamente após dizer aquelas palavras, olhou para o mesmo grupo de discípulos e ordenou, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, preguem a palavra. Então, quando Jesus cravou os olhos neles,
naqueles homens, ele não via o que eles eram, e sim quem podiam ser. É uma coisa você olhar está lá um pinguço na rua, aí vem para a igreja, isso aí é um mendigo, não serve para nada. Mas se ele aceitar Cristo, Jesus transformar a vida dele, ele pode ser um grande servo de Deus, pode ser um pregador do evangelho, mas quando drogado, está lá nas drogas, fumando lá, se matando, mas um dia alguém vai até ele e prega o evangelho, apresenta Jesus o Salvador, aquele que salva, que cura, que liberta, batiza com o Espírito Santo, e apresenta a salvação e a vida eterna. E ele aceitar Cristo, lá fora não serve para nada, mas aqui dentro ele serve, porque ele vai ser um servo de Deus, alguém que lá a sociedade não dá nada para ele, para isso não serve para nada, você vai morrer, mas Deus olha o coração, não, que lá vai ser meu servo, que lá vai me servir, que lá é importante para mim, aquilo que a sociedade não dá valor, Deus dá valor. Então, nós estamos servindo a Deus. Às vezes muitas pessoas lá fora falam, isso é crente, não serve para nada, mas nós estamos servindo o Rei dos Reis, estamos servindo um Deus vivo, um Deus maravilhoso, pregando a palavra e ganhando almas para Cristo, levando o evangelho. Então quando Jesus cravou os olhos naqueles homens, ele não viu o que eles eram, porque Deus, ele não vê hoje, ele vê o amanhã, ele vê lá na frente. E ele começou um trabalho na vida daqueles homens, começou a ensinar, chamou e eles obedeceram ao chamado de Cristo, e passaram a andar com Cristo. Então não são as nossas realizações passadas que Deus enxerga, nem o nosso fracasso. Que lá foi um fracassado, foi isso e aquilo. Não importa, para Deus não importa. Portanto é hoje que nós aceitamos a Cristo, nossos pecados foram perdoados, o nosso nome escrito no livro da vida, e ali começa uma nova história na presença de Deus, que vamos realizar para Deus, nem nossas dúvidas, nossa descrença. Muitas vezes imagina, puxa vida, aqueles homens andaram com Cristo, eles obedeceram o chamado, e viram tanta coisa, Jesus curar, expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar morto, e agora Jesus é preso, eles negam, Jesus ressuscita, eles duvidam, mas Jesus não se importou com isso. Jesus viu que a fraqueza do homem, mas que tinha uma obra ainda a realizar na vida daqueles homens, que eram ser revestidos com o Espírito Santo, para que eles pudessem realmente continuar a obra. Então ele vê aquilo que pode realizar em nós. Não, que lá é importante, eu posso fazer uma grande obra naquela vida, eu posso usar ele como um canal de bênção, e eu vou dar a ele dons, para ele pregar a palavra, para ele ensinar a palavra, para ele fazer discípulo, como nós lemos aqui em Mateus 28, falando a palavra, que ele diz, ide ensinar todas as nações, quer dizer, ensinar a palavra, e ele aceitar Cristo, e tomar a decisão, e descer as águas do batismo, e ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Então ele vê aquilo que pode realizar em nós, falar que lá não é nada, mas eu vou pegar ele, vou trabalhar, vou moldar ele, vou transformar ele, para ser um vaso na minha mão. Então a obra que Deus realiza, então não importa quem somos, nem o que possuímos, e sim o que ele pode fazer em nós, quando nós entregamos nossas vidas a ele, entregamos de todo o nosso coração, falamos assim, eis-me aqui, minha vida pertence ao Senhor, então que o Senhor faça a obra da minha vida, e use da maneira que o Senhor quiser. Então, o que ele pode fazer através de nós, temos que confiar em Deus, porque Deus, ele capacita os escolhidos, fala, eu escolhi, este é meu, ele é importante para mim, ele tem valor para mim, então eu vou usar a vida dele, vou transformar, porque nós entendemos os planos de Deus, e sabemos também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde ele habita, onde nós buscamos a Deus todos os dias, para que o templo esteja cheio de paz, de alegria, por estar servindo o Rei Jesus, está adorando a ele. Então o Espírito Santo diz a todos nós hoje, nós devemos confiar, não importa o que você é, e sim o que pode realizar, se a vida estiver na mão de Deus, se colocar, eis-me aqui,
não resistir, mas deixar, colocar, Senhor, ó, que está a minha vida nas tuas mãos, que o Senhor venha trabalhar na minha vida, venha usar como um vaso nas tuas mãos, seja para qual tarefa for, né? Porque Deus chamou Moisés, Moisés preparou Josué, né? Então ele prepara o servo e também prepara as suas tarefas para aquele servo poder realizar, né? Então Deus escolheu cada um de nós, cada dia nos preparando, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos, se é 10 anos, não importa. O importante é que Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida, vai preparando. Fala, hoje se meu servo não está preparado, mas daqui a 1 ano ele vai estar preparado, porque ele vai estar aprendendo a minha palavra, eu vou estar trabalhando na vida dele, eu vou estar dando a ele entendimento, sabedoria da minha palavra, para que ele possa ser usado nas minhas mãos da maneira que eu quero. Então, cada servo de Deus a entrega. Então Deus, Ele prepara o seu servo, também prepara o trabalho para seus servos, né? Para que ele possa realizar para Deus. Os discípulos eram humanos, mas Deus lhes conferiu uma tarefa, e eles a realizaram. Então Deus tem entregado muita coisa em nossas mãos, para fazer, seja como diácono, como músico, ministro de louvor, vocalista, obreiros, intercessores. Deus quer usar nossas vidas, porque trabalho na obra, nenhum é maior, nem outro é menor. Todo trabalho, ele é importante. Deus quer usar nossas vidas. Mas estou no banco, ninguém enxerga. Deus está enxergando, que você é um intercessor, que você percebe as coisas, você nota, e você não é aquele que fica criticando, mas qualquer problema vai interceder, vai orar, vai jejuar, para que Deus possa abençoar a obra dele. E Deus usa as pessoas para ser um canal de bênção na mão do Senhor. Porque a pessoa tem medo, eu tenho medo. Nós não podemos ter medo, temos que entregar a nossa vida a Deus, para Ele cuidar, Ele abençoar, e nós obedecermos. Porque Ele diz a palavra em Isaías 41:10, fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então não temas, confie, acredite. Deus, Ele fala, porque eu estou contigo, mostrando que Deus, Ele não vai deixar eu escolhi agora que se vire. Não, Ele é um Pai amoroso, um Pai que cuida, que protege, porque Deus, Ele é a nossa segurança. Então aquilo que Deus quer fazer, não temos que temer, nós temos que confiar, saber que Ele é o nosso Deus, Ele é com cada um de nós. Fala, eu sou contigo. Ele fala, eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo. Então Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai abençoar nossas vidas. Depois Ele fala, e te sustento. Deus vai sustentar todos os dias, Deus não vai abandonar. Mesmo que alguém fale, Deus me deixou, me abandonou, me desamparou. Não, Deus não desampara ninguém, a não ser que a pessoa não queira. Que Deus ajude, que Deus proteja, a não ser que ele queira se virar sozinho, sem a ajuda de Deus. Mas aquele que teme a Deus, que confia, ele entrega a vida na mão de Deus, ele confia, ele sabe que Deus está com ele, que Deus está sustentando, que Deus está cuidando, para que ele prossiga de cabeça erguida. Tem um outro versículo, o 13, fala assim, 41:13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então Deus sempre vai nos ajudar, que Deus vai estar cuidando de cada um de nós, porque Ele escolheu, Ele nos chamou, então nós pertencemos a Deus. Temos que saber que Deus, Ele vai estar conosco, porque vem na hora da tribulação, dos problemas, a pessoa, ela se sente fraca, acho que ninguém está se importando com o meu problema, ninguém está se importando comigo, mas Deus se importa. A palavra já diz, Isaías 49, que pode uma mãe esquecer o seu filho, é difícil, mas se ela esquecer, Deus não esquece, porque temos o nome cravado na palma da sua mão. Isso é mais importante, que a nossa vida está na mão de Deus. Pode todo mundo abandonar, mas Deus não abandona aquele que serve a Ele de todo o coração, que busca. Então Deus, Ele sempre vai preparar, sempre Deus vai ajudar aquele seu servo temente a Ele.
Tem um outro versículo que fala em Gênesis 39 sobre José. A palavra fala que Deus era com José. José, ele passou muita tribulação, porque ele tinha aquela visão de Deus, Deus falava com ele contava os sonhos para os irmãos tinham inveja. José era um problema para os irmãos, para eles era um agitador, que o pai mandava vigiar os irmãos estavam lá aprontando, e ele passava o relatório para o pai, aí o pai chamava e repreendia os seus filhos, e aí José, eles tinham raiva de José, mas só que Deus tinha algo especial na vida de José, que José ele era temente a Deus, ele era um escolhido, mas por causa da imaturidade, não tinha malícia, então ele vinha, aquele amor que ele tinha para os irmãos, ia lá, conversava, e tudo normal, mas para os irmãos dele não era normal, para ele era um agitador, um problema para eles, então eles queriam se livrar do problema, só que Deus, ele tinha um propósito, Deus tinha uma promessa, então mostra que o Senhor estava com José, Deus prosperou, aquilo que Deus intentou aos homens, Ele certamente os qualificará, de um jeito ou de outro, José é maravilhosamente abençoado, mesmo na casa onde era servo, porque Deus, aonde Deus está, ali está a bênção, se Deus está na minha vida, eu sou abençoado, se Deus está na sua vida, você é abençoado, se você está no trabalho, você vai ser abençoado, na sua casa você é abençoado, na escola você vai ser abençoado, porque Deus está com você, Deus está com cada um de nós, então Deus vai abençoar, por causa do temor de Deus, José ele temia Deus, então José, tudo que fizeram com José, Deus abençoou, porque não é aquela pessoa que ficava ali murmurando, reclamando, xingando, mesmo num outro país, uma outra cultura, totalmente diferente, mas José não se afastou de Deus, porque ele tinha certeza que Deus era com ele, e a palavra diz, o Senhor estava com José, Deus o prosperou, embora a princípio, possamos supor que ele recebia os piores serviços, mesmo assim, ele demonstrou a sua habilidade e disciplina, quer ver, nós reclamamos, não é esse emprego que eu quero, não é aquele trabalho que eu quero, mas quando Deus está na direção, tudo que Deus, a porta que Deus abrir, vai ser bênção, porque Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai agir na nossa vida, para ver até onde vai a nossa fidelidade, o nosso esforço, para Ele colocar em lugares mais altos, porque Deus tem o melhor, então Ele quer o nosso crescimento, e José, Deus permitiu tudo aquilo, para que José pudesse crescer, amadurecer, estar preparado para algo lá na frente, que era ser o governador do Egito, então mostra que Deus, tudo que Deus permitiu, Deus era com ele sabia que Deus estava com ele, então Deus deu a ele sabedoria, deu a ele entendimento, e tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava, mostra que foi lá na casa de Potifar, entregou tudo aos cuidados dele, e eles viram que não era normal de ser tão abençoado, porque a palavra diz que ele sabia do pão que ele comia, que quem administrava era José, então ele colocou tudo na mão de José, porque a bênção de Deus estava sobre José, então ali Deus prosperou, Deus abençoou, e eles puderam ver, José de uma maneira diferente, para esse hebreu aqui é diferente, o Deus dele é diferente, então nós temos que apresentar um Deus maravilhoso para aqueles que não conhecem. José era luz, aí teve aquela armação, ele foi preso, mesmo na prisão, ele aceitou, organizou, Deus abençoou, porque mesmo lá no cárcere, Deus era com ele, quer dizer, Deus estava trabalhando na vida dele, quando ele sair de lá, vai ser diferente, e assim José ficou ali, Deus era com ele, então mesmo assim Deus, ele demonstrou a sua habilidade e disciplina, que ele recebeu os piores serviços, mas ele estava ali, Deus estava com ele, e Deus, não importa o que nós estiver passando, o trabalho que você faz, louve a Deus, porque Deus vai te abençoar, porque a palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei,
Então, Deus, estou nesse trabalho, mas estou aqui. Deus vai preparar algo melhor para mim, porque Deus está comigo. Deus vai me abençoar. E assim Deus vai dando crescimento. Nós vamos amadurecendo na fé e ia conquistando algo maior que Deus tem preparado para nós. Então, mostrando aqui a vida de José. José foi usado por Deus, que todos puderam crer no Deus de José. Viram a maravilha que Deus estava ali operando na vida dele. Então, uma bênção especial do céu, à medida que era promovido de cargo, tornava-se mais discernível. Quer dizer, ele distinguia tudo, porque ele sabia que Deus estava no controle. Deus estava com ele. Glória a Deus. José foi separado dos seus irmãos, mas não do seu Deus. Deus estava com José. Foi banido da casa do seu pai, mas o Senhor estava com ele e o confortava. Então, às vezes nós passamos dificuldade, mas Deus, Ele vai confortar, Ele vai consolar, Ele vai abençoar. O mais importante é a presença de Deus na nossa vida. E Ele vai nos ensinar a cada dia, porque Deus tem algo melhor para nós. A cada dia Deus vai abençoar. Aqui o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha. José estava distante de todos os seus amigos, mas o Senhor estava com ele e demonstrou misericórdia. A graça de Deus estava com ele. Então nada podia separar, nem os portões, nem as grades podem separar o seu povo da sua presença. Porque pode todo mundo esquecer. E nós, lá no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, clamar a Deus. Deus derrama da sua graça, da sua glória, da sua presença, e vai confortar e vai abençoar. Porque nós temos uma missão a fazer para Deus, que é pregar o Evangelho, que é mostrar a grandeza de Deus, que Deus pode realizar numa vida que está ali perdida, que está ali sem Deus, está na miséria e na pobreza. Então Deus tem uma grande obra em nossas vidas, como tinha na vida de José. Os irmãos de José eram um problema, eles queriam se livrar do problema, então, queriam matar, mas resolveram vender. E José foi a solução para o problema deles, porque daí veio a fome. José já era governador do Egito, já estava bem sucedido, estava ali rico, e a glória de Deus sobre ele, e todo o Egito ali ele governava. E a quem os irmãos dele foram se humilhar, pedir comida, tinha que falar com José, tiveram que se dobrar diante de José. E José era aquele que foi desprezado, que era o problema para eles, lá na frente foi a solução do problema deles, de toda a sua família. Então Deus, Ele não enxerga aqui hoje, Ele enxerga o amanhã, o ano que vem. O importante é nós perseverarmos na presença de Deus, né? Como José, como Jesus não desistiu daqueles homens. Falaram, hoje estão assim, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã eles vão ser revestidos com o meu poder, vou derramar sobre o Espírito Santo, eles vão ser pessoas, hoje estão sendo covardes e medrosos, mas daqui para frente vão ser pessoas corajosas, ousadas, e vão pregar a palavra, não vão temer líderes, nem governos, mas eles vão pregar o Evangelho. E não temeram, porque muitos foram presos, mesmo na prisão, louvaram a Deus, glorificavam a Deus, porque Deus era com eles. Como Deus é com cada um de nós. Enquanto estivermos aqui na face dessa terra, Deus está presente em nossas vidas. Deus sempre vai nos ajudar, sempre Deus vai nos dar sabedoria. E se nós buscarmos cada dia mais, Deus vai revestir com seu poder, vai fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele, para nós alcançarmos coisas melhores, tanto na área espiritual como material, porque Deus, Ele abençoa aquele que crê na sua palavra. Então nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, pois Ele prometera que nunca o deixaria. O carcereiro viu que o Senhor estava com José, e tudo prosperava em sua mão. No começo havia dúvida, mas depois ele viu que José era uma pessoa que tinha a bênção de Deus. Esse rapaz aqui, na casa de Potifar, Potifar foi abençoado, foi próspero, José estava lá. Agora aqui na prisão, tudo está correndo bem, está tudo organizado, porque alguma coisa diferente tem na vida dele. Então nós temos que fazer a diferença,
Porque o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, para nos ensinar, capacitar, para nós podermos fazer coisas grandes para Deus. Ah, mas eu não sei fazer. Deus vai capacitar. É só entregar na mão dele, confiar e não temer. Porque ele fala, não temas porque eu sou contigo. Não tenha medo, não assombres. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. Então a nossa confiança em Deus, não importando os problemas, dificuldade. Que todos possam olhar para nós e ver. Como lá no Egito, eles viram algo diferente na vida de José. Seu Deus era diferente, sua vida era diferente, porque ele tinha fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Tudo prosperava na sua mão, portanto, encarregou-se de cuidar dos assuntos do cárcere. Não ficou chorando, reclamando, murmurando, porque foi preso. Porque lá na casa de Potifar tinha do bom e do melhor, mas depois perdeu tudo. Foi lá, acusado, preso, mas era inocente. Então, mostrando que nós temos que confiar em Deus. E aqui no versículo 20 fala, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Confie em Deus. Creia que Deus é maior. Esta promessa é garantida de Cristo para os que são empenhados em caminhar com Ele. Em Atos 18, 9 e 10 diz, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade para ser ganha, para ser evangelizada. Então nós temos que confiar em Deus. Então em Atos 18, 9 e 10, que ele fala, em visão, não temas, mas fale, não te cales. Então para nós não termos medo, mas ser corajoso e falar do amor de Deus, pregar a palavra, o que Jesus pode fazer na vida daquele que está desanimado, está ali sentindo fracassado, perdido. E ele fala para nós ter ânimo. Ele fala, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você vai vencer. Nós vamos vencer, mas temos que buscar ânimo em Cristo, porque é Ele que vai dar força, é Ele que vai abençoar. E aqui ele fala, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então nós caminhamos, a palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, os livra. Nós estamos na presença de Deus, Deus vai guardar, Deus vai nos proteger, nós temos a proteção de Deus na nossa vida, e o inimigo não tem poder na vida daquele que crê em Jesus Cristo, que serve a Deus. Então esta é a resposta do crente, ante cada temor, dúvida, problema, angústia e desânimo, quando possui o poder de Deus, quando Josué assumiu a liderança de Israel, depois da morte de Moisés, Deus prometeu, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nós sabemos que a tarefa de Josué não era simples, porque ele viu a liderança, viu toda a dificuldade que Moisés enfrentou. Ele falou, agora Moisés vai partir e eu tenho que assumir. Mas ele foi preparado. Então Deus falou com ele, Deus prometeu, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então na caminhada com Cristo, Deus nunca vai nos abandonar. Muitas vezes, estou sozinho, Deus me abandonou. Não, Deus não vai deixar ninguém. Aquele que serve a Ele, que aceitou Jesus de coração, entregou realmente o coração para Cristo, ele vai caminhar no temor de Deus, ele vai confiar que Deus está com ele. Como fala aqui, estou convosco todos os dias. Então tudo que estou precisando, vou buscar Deus. Deus está comigo, Deus vai me ajudar, vai me fortalecer, vai abrir uma porta, vai me ensinar, vai me fortalecer. E assim vamos caminhar cada dia mais na dependência do Senhor e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, creia, confie que Deus tem muita coisa. Estou em dúvida. Confie em Deus. Continue caminhando, adorando a Deus e seja uma bênção na mão do Senhor. Que Deus queria usar a vida daqueles 11 discípulos e Deus usou a vida deles. E eles foram fiéis até o fim. Como José, Deus levantou, Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus ajudou, Deus fortaleceu, mesmo na terra distante. Ele tinha tudo para jogar para o alto,
porque era um jovem, imaturo, né, mimadinho do pai, mas Deus queria, falou, vou tirar você, você vai para lá você vai amadurecer, você vai crescer, e eu vou te usar, porque eu tenho uma promessa. Lá com Abraão, falei com Abraão que ele ia ter um filho, mas que ele ia peregrinar 400 anos numa terra distante. Tá? E ali começou com a ida de José para o Egito. Então Deus tem seus planos para abençoar. Deus quer abençoar muitas vidas através da sua vida e da minha vida. Então vamos continuar firme, caminhando, adorando a Deus e recebendo o melhor de Deus. Porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Mas nós nunca podemos deixar de pregar a palavra, levar a palavra adiante, para que muitas almas sejam salvas, e assim Deus nos fortalecendo, animando, encorajando, para nós prosseguirmos em meio às lutas, dificuldade, mas sabendo que Deus nunca vai nos deixar. Ele fala, estou convosco todos os dias, não é um dia, nem 2 dias, mas é a eternidade, todos os dias, Deus está comigo, está com você, até a consumação do século. Então, Deus ama a tua vida, fica firme, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor.